Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém responde? Estão conseguindo me ouvir bem? Vamos deixar o pessoal entrando. Olha só aqui, ó. Tô vendo um monte de gente aqui. Olha. Que bom, pessoal, que vocês estão entrando para essa nossa primeira conversa, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Pessoal vindo do trânsito. Se for aqui mesmo, hein? Aqui em Recife, um trânsito grande. Jantando, quem tá aí com seu jantar. Mas a gente não vai perder tempo. E essa conversa de hoje vai ser uma coisa assim... É uma conversa, apesar de eu estar falando aqui só, mas... deixem seus comentários, perguntas, que eu vou jogar aqui algumas coisas que provavelmente vai mexer aí com a cabeça de vocês, tá? Então, eu quero que seja uma coisa assim bem próxima, que a gente consiga tirar aqueles mitos e que de verdade eu consiga ajudar vocês, né? Então, assim, muitas pessoas ainda têm uma dificuldade por diversos motivos de ir a uma consulta ou de acessar a um especialista mesmo, né, em reprodução, que muitos não sabem nem o que é, o que faz de verdade, qual a diferença, como é que é essa formação. Então vou aguardar um pouco, uns minutos, mas que seja bem proveitoso. Olha aqui. Eita, povo querido, viu? Obrigada, gente, por estar aqui. E a gente vai fazer uma conversa bem aberta, tá? Aceito sugestões para os próximos temas. Nós já fizemos um roteiro, né? A verdade é que a gente já tem, sim, uma programação, porque são os temas mais frequentes, as principais dúvidas, ânsias, medos e os principais obstáculos, né? Para que ocorra o sonho da maternidade, né? Ou da paternidade, na verdade. Porque o grande problema das pessoas é sair buscando, assim, um monte de informação errada. E aqui eu vou tentar trazer de uma forma com que vocês entendam, certo? Isso aqui é tudo baseado em ciência, em experiência, em prática, né? E são muitos anos trabalhando com isso. Vou esperar mais uns 2 minutinhos. Mas quem quiser... Eita... Gente boa, povo gente boa aqui. Nós vamos... Então, eu preparei aqui uma conversinha bem legal pra gente. E eu quero que isso seja dinâmico, tá? Porque é muito chato só o outro ficar falando, então é muito interessante quando a gente escuta o outro lado. Porque minha proposta é ajudar vocês a aumentarem as chances de engravidar, né? A engravidar mais rápido. Eu quero que vocês já estejam grávidos, já, se Deus quiser, já nesses próximos 3 meses, tá? Então, assim, é uma conversa já pra gente acelerar esse processo, ter menos dor, né? Tirar os empecilhos
e realmente descobrir se tem alguma coisa errada, né? E se e corrigir essa coisa que tem, né? Então, vou começar, né? E o tema da live de hoje é por que mulheres, né, saudáveis, né, não engravidam. E aí, como é que não chegou o positivo? E eu, antes de falar, de responder isso daí, eu quero começar falando um pouco sobre essa especialidade, tá? A reprodução humana, que muitas pessoas não sabem a diferença. Quando eu digo assim, qual a sua especialidade, né? Então, eu sou médica, tá? Vou falar um pouquinho da minha formação. Médica pela Universidade de Pernambuco, né? Foi um curso excelente, é um curso excelente. E depois eu fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia no IMIP. Então, muita gente pergunta assim, você é ginecologista e obstetra ou só ginecologista, né? A residência, quando a gente faz, é uma coisa só, ginecologia e obstetrícia. Mas muitos colegas, depois com a vivência, eles escolhem uma área só. Eu vou fazer só ginecologia ou eu faço mais obstetrícia, né? Termina que a maioria fica fazendo só ginecologia e deixa os partos, né? Porque a gente sabe que dá um trabalho fazer pré-natal e tá ali naquele horário. Mas a residência é uma só, né? É uma residência que é no lugar referência aqui, é uma residência do SUS e é referência em alto risco. Então, assim, isso contribuiu demais para o meu trabalho hoje em dia como fertileuta. Fertileuta, como assim, né? Fertileuta. Muita gente não ouviu esse tema, mas esse nome, na verdade, esse título, que é como se chama o especialista em reprodução humana. Então, para você ser especialista em reprodução humana, você tem que, além de ter a residência médica em ginecologia e obstetrícia, além de ter essa especialidade, tem que ter o título, tá? Tem que fazer uma outra especialização a mais, ou residência, que é a de reprodução humana. Então, aqui não tinha, né, na época que eu fiz, há mais de 10 anos, fui fazer em São Paulo e é uma especialidade totalmente diferente. Eu lhe digo que como ginecologista, você não vê, assim, nem perto do que é uma vivência de um médico de reprodução humana. É por isso que, assim, quando chega esse paciente pra gente, geralmente ele já perdeu muito tempo indo, assim, claro, o ginecologista, ele tem a atuação dele, mas a área de fertilidade, se você quer engravidar e você não está conseguindo, tem que ir para um especialista de reprodução humana, que é chamado fertileuta, né? Então é outra especialidade que também tem prova de título, então é mais, pelo menos, ninguém faz um ano, geralmente eu fiz outros cursos avançados mais de 3 anos, né? Então, assim, aproveitando esse tempinho no início, só para explicar, tá? A diferença, porque tem gente que tá tentando engravidar e aí vai para o seu ginecologista e aí termina passando tanto tempo. Olha, gente, vocês têm que entender uma coisa, né? Aí o profissional diz assim, seu exame tá normal, né? Aí você, de repente, tem um problema de tireoide. Aí vai para o endócrino. Aí diz assim, sua tireoide tá normal, né? Ou então tem uma doença que é chamada autoimune, na parte de reumatologia, aí tá normal. Então, aí vai para um vascular, será que eu tenho aquela doença da coagulação do sangue que faz abortar, que é trombofilia? Aí vai para um vascular, vai para um hemato e todo mundo dizendo que tá normal e aí vai passando o tempo. Então, eu vou começar com o conceito de infertilidade. Como é que eu vou saber se eu tô infértil ou não, né? A gente vai falar com relação aos exames normais que vocês recebem, né? Tô cansada, é meu dia a dia. Doutora, não sei não, por que eu não engravido? Meus exames são todos normais, do meu marido tudo normal.
e a gente tá aí, 2 anos tentando, não consegue engravidar. Então, o que acontece? Na verdade, isso não é normal, certo? Quando você tá precisando, por exemplo, se você tá com uma doença no pulmão, você vai procurar um pneumo, né? Se você quer engravidar, você vai procurar um médico especialista em fertilidade. Ah, mas eu engravidei indo para o meu clínico ou indo para o meu ginecologista. Então, você não tinha problema de fertilidade. Ou era uma coisa muito simples que se resolveria, né, em casa ou com ajustes básicos. As pessoas acham que assim, eu tenho que ir só para fazer uma fertilização in vitro. Não, não é. Na verdade, você precisa entender o preparo que tem antes, né? Você precisa preparar o seu corpo, o seu parceiro, de quem tiver, porque não é assim, você vai fazer uma festa, você não vai chamar de todo jeito se a casa tá toda desorganizada, né? Então o risco de dar errado, de ter decepção, de não conseguir ou de conseguir ter aborto é muito maior. Então, o que acontece? Então, o paciente ele vai lá e faz aqueles exames normais, né, de rotina, aí dosam hormônios também que são comuns, que são da rotina ginecológica, e na verdade não estão investigando a fertilidade. Chegam com ultrassom, né? Ultrassom hoje em dia, a gente que trabalha com fertilidade, a gente tem um aparelho de ultrassom em casa, no consultório. Por quê? Porque aquele laudo ali, ele vai pegar o ovário, o útero. Eu trouxe até aqui, ó, para mostrar para vocês alguns dos motivos, tá? Porque a gente não, porque aqui a pessoa pode não engravidar, certo? Mas eu vou deixar ele aqui no cantinho. Então pega, vai medir o ovário ali, mas não tá olhando como ele tá por dentro, né? Aí muitas pessoas, mas eu menstruo todo mês, quando eu faço ultrassom tô ovulando. Olha, eu vou dizer algumas coisas ao longo dessas semanas, né, que vão realmente impactar vocês. Porque o fato de estar menstruando regularmente não quer dizer que você vai estar necessariamente ovulando. Aí faz lá aquele teste de fitinha e vê, tá marcadinho para ovulação, e não é bem assim. Porque eu vou explicar ao longo, não hoje, claro, tudo. Hoje é mais pra gente esclarecer algumas coisas, né? Principalmente a questão do ser saudável e não engravidar, né? Então, assim, você perdão. Faz atividade física, né? Faz atividade física, se alimenta bem, não é hipertenso, não é diabético, não tem nenhum problema, e aí não consegue. Então, qual é o conceito de infertilidade? É tentar há mais de 1 ano, e isso se você tem menos de 35 anos. Porque se você tem menos de 35 anos e não engravidou em até 1 ano, você tem problema de infertilidade. Infertilidade, não quer dizer que é estéril não, tá? É outra coisa. Mas tem alguma coisa errada, tem que achar. Mesmo, o exame tá normal. Não, não tá normal. Tá normal por parâmetro do urologista, do endócrino, do vascular, do hematologista. Mas para o parâmetro do fertileuta não tá, não tem como. Não tem como esse exame tá normal. Então, assim, depende muito do olhar que você tem. Não é só um laudo. Você tem que realmente ver. Quando chega a paciente lá, tô com o exame aqui das trompas, aí tá escrito lá, normal. E aí eu vou ver a imagem. Não tá normal. Por quê? Olha, eu até mostro isso muito, né? Eu mostro muito. Eu tenho esse moldezinho do útero. Ó, esse aqui é o útero, tá? Esse aqui é uma vagina. Esse aqui é o útero. E aqui tem várias alterações, que eu não vou falar hoje, mas só para vocês saberem, certo? Isso aqui é uma trompa. Isso aqui é uma outra trompa que tá bem doente, por sinal. Tá dilatada e inflamada, tá? Então, essa trompa aqui, ó, para engravidar não serve. Ela só serve para fazer uma gestação nas trompas ectópica. Aqui tem risco, inclusive, de vida, tá? Para paciente. Então, aí diz que o exame tá normal. Aí a gente vai olhar lá o laudo. Aí a trompa, ela até passa ali, ó. Tá passando o óvulo, né? Que aí ele vai se encontrar com o espermatozoide aqui. Não é dentro do útero, não. Ela se encontra aqui. É por isso que é tão importante ter a trompa normal. Isso vê na ultrassom? Não vê. Vê na ressonância? Não vê. Só vê num exame específico das trompas, que tem um nome desse tamanho, tá? Chamado histerossalpingografia, certo? Mas
quando a paciente faz esse exame, e aí tá dizendo lá, laudo normal, aí ela pega, mostrou pro ginecologista, e ela vai ficar tentando anos, nada. Quando a gente vai ver, quando eu olho a imagem, na hora eu já vejo que essa trompa, em vez de estar aqui, ó, feito um trombonezinho aqui pertinho do ovário, tá? O ovário vem aqui, ó, solta o óvulo, ele já entra aqui. Pegou, ela pega. A trompa, ela tá agarrada para cima, para frente, longe, cheia de, que a gente chama aderência. É como se fosse uma teiazinha de aranha, assim, ó, feito esse aqui, ó. Então, ele tira do lugar, né? Ele mexe na anatomia. E a paciente vai passando os anos porque acreditou naquele laudo. E, na verdade, laudo vai depender, é muito operador dependente, vai depender muito de quem tá laudando ali, né? E a gente sabe que existem profissionais e profissionais. Então, uma pessoa perdeu tempo dizendo que estava com um exame normal. Isso é só um exemplo de um exame normal. Um outro exame normal, né, clássico, agora não é da mulher, do homem, né, o espermograma. Ah, tá normal, mostrou pro urologista que tá normal. Ele deve estar normal realmente para outros parâmetros, mas não para engravidar, né? E a gente sabe que quanto mais os estudos, a gente vai estudando, a infertilidade ela tá aumentando demais. E é uma doença, porque é uma doença, né, do presente e do futuro, e a perspectiva é aumentar, né? Ah, mas é por que tá aumentando tanto assim? Porque a gente sabe que mesmo que você coma o seu alfacezinho, tomo como super saudável, mas a gente sabe que hoje em dia o preparo dos alimentos, agrotóxicos, a poluição, né, o próprio estilo de vida, isso daí, os nossos órgãos, né, os ovários, os testículos, né, que são chamados gônadas, são muito sensíveis, muito sensíveis. E é uma coisa que, principalmente o ovário da mulher, ela já nasce ali com aqueles óvulos. Aqueles óvulos, eles não vão renovar, diferente do espermatozoide, tá? Não vão renovar. E aí ele vai sofrendo a ação de todas essas coisas do meio ambiente, seja de comida, de sono, de estresse, mesmo que você se mantenha. E aí termina afetando na qualidade genética e essa paciente fica com dificuldade de engravidar ou engravida e perde, né? Tem muito aborto. Para vocês terem uma noção, assim, o que seria melhor, assim, quem teria mais chance? Uma mulher que tem 35 anos e tem várias alterações. Não precisa vocês saberem o que é cada uma delas, porque eu vou falar durante essas semanas as principais doenças que impedem, né, a mulher de engravidar. Mas assim, imagina uma mulher de 35 anos que ela tem mioma, endometriose, tem ovários policísticos, a síndrome dos ovários policísticos, né? Tem alguma alteração no útero, muita inflamação, muito corrimento, isso influencia sim, né? Paciente, mas eu tenho uma infecção urinária de repetição. Isso influencia também, tá? Porque tem que estar toda aquela flora ali da vagina, do útero, não é? E, consequentemente, intestino, bexiga, aquilo ali tem que estar harmônico, porque a implantação é um fenômeno que tem que estar tudo perfeito ali. Aquela flora, a microbiota, a inflamação, para que aconteça, né? Então, uma paciente com 35 anos que tem todas essas alterações, né? Agora, eu vou comparar ela, imagine uma paciente de 40, né? Que é o meu público principal, né? São as 40 a mais, que eu digo, né? São aquelas pacientes que resolveram adiar, né? Mas ela não tem nada, o útero está limpo, não tem nenhuma doença. Então, assim, quem teria mais chances de engravidar, né? O que é que vocês acham que teria mais chance? Né? Ninguém tá comentando, vocês podem comentar, tá, gente? Assim, mas com certeza a de 35 anos, mesmo com todas aquelas alterações, né? Por quê? Porque o fator idade, eu vou bater muito nessa coisa do tempo. O fator idade é o mais importante de todos,
né? Mais importante. Então, chega essa paciente de 40 anos que diz assim: eu sou saudável, meus exames são todos normais e eu não consigo engravidar. Meu marido é normal, já fiz todo tipo de exame e não consigo engravidar. Por quê? Porque é a idade. Porque existe uma coisa chamada genética, é o envelhecimento. Então, aquele óvulo que ele não vai se renovar, o óvulozinho da mulher, ela foi formado desde que ela estava na barriga da mãe dela, né? Desde 5 meses de gestação. A mulher tem aquele lotezinho, né? Aquela safra, vamos dizer assim, dentro da barriga e não vai se renovar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? O nosso corpo é nosso templo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente bota para dentro, né? Com nossos hábitos. Eu sei que muitas vezes a gente, quando é novo, não tem muita maturidade, né? Acha que o metabolismo aguenta e não é bem assim. E o corpo da mulher, ele foi feito para ter na segunda década de vida, né? Dos 20 aos 28 anos, né? Seria o período ideal para uma mulher engravidar. A gente sabe que hoje em dia isso é um pouco incompatível com o estilo de vida que a gente tem. A gente está estudando, né? A mulher agora quer estudar e quer conseguir o emprego, o dinheiro e quer se capacitar, vai fazer a viagem, mas o ovário ele não pode esperar, né? Infelizmente, ele não quer saber se você está em 2026, numa época moderna. Então, o melhor é prevenir. Claro, se puder, a gente sabe que é um método de alto custo, você vai, aí teria que ir realmente num especialista em reprodução para preservar a fertilidade, né? A gente vai, não, eu vou congelar meus óvulos. Como assim? Mas eu sou nova, sei lá, tenho 30 anos, não vou ter que congelar os óvulos? Depende. Depende porque existem mulheres e mulheres. Tem a idade biológica, né? Tem aquela idade ali do seu ovário. Então, tem mulher de 30 anos que tem ovário de 30 anos, ok? Mas ela tem mulher que tem até ovário mais jovem. Parece uma mulher, sei lá, de 25 anos. Mas tem mulher com 30 anos. Eu tenho pacientes, e não são poucas, que já tem uma menopausa precoce, que a gente chama de falência ovariana precoce. E tá, ela tem essa idade, mas ela não tem óvulos mais de qualidade. Tem uma baixa reserva ovariana, quer dizer, tem poucos óvulos e poucos, não só de quantidade, quanto de qualidade. Aí ela vai lá, né, voltando para o nosso tema, vai para o seu médico, né, que não é um especialista em fertilidade, vai fazer o exame de sangue, os hormonais, aí faz assim, tá normal, né? Tá normal. Olha, até tô respondendo aqui a pergunta aqui da Flávia. Taxa de fertilidade cai bastante após os 35? Cai não, despenca. Infelizmente, tá? Quando a gente vai olhar os gráficos, e isso são estudos, não são feitos na pernambucana, na nordestina, né, na brasileira, é no mundo todo, né? É o ser humano, o sexo feminino. E ele se comporta de forma semelhante no mundo todo. Não tem uma grande variação. A brasileira é menos fértil ou mais fértil do que a africana, do que a japonesa, não. E é uma queda, isso é algo biológico, programado. Nós temos uma programação biológica que a gente pode acelerar ou tentar, pelo menos, frear um pouco mais esse envelhecimento, tá? Principalmente da qualidade. Então, cai muito a qualidade genética a partir dos 35, né? Ele vem numa curva suave, depois dos 35 ele aponta mesmo para baixo. E depois dos 40 fica bem difícil engravidar. Pelo menos sem ajuda, tá? Mas a gente consegue. Aí vem sempre alguém. Minha vizinha engravidou, né? A minha mãe teve filho aos 48. Não, porque minha avó é 50, tia. Minha gente, prestem atenção, né? Quem quiser se iludir, eu trabalho aqui
com são dados científicos, são estudos sérios e a vivência, né? É literatura. A gente que está nessa área tem que estar estudando, porque é uma área que se renova e se atualiza o tempo todo. Não tomem exceção como regra. Não é porque tem um caso aqui, ou um caso pode até ser muito próximo, né? Na sua família. O que vai acontecer com você? Ah, mas todo mundo é muito fértil na minha família. Eu digo, sim, você engravidou, né? Não tem a ver, né? Não tem a ver, porque a mãe é fértil, a irmã é fértil, você vai ser fértil? Não, negativo, né? Ah, mas todo mundo é infértil, todo mundo tem alguma doença. Você pode ser infértil? Depende. Tem algumas coisas que são hereditárias, outras não. Você pode ser completamente fértil, tá? Também não é uma condenação se porque a minha mãe teve que retirar o útero, né, que é uma esterectomia, aos 35 anos, porque estava cheio de mioma. E agora eu tô aperreada, eu tenho 36, já apareceu um miomazinho lá. Eu vou ter que tirar agora. Não, calma. Né? Chama a atenção, por quê? Porque há uma tendência realmente, principalmente com relação à faixa etária. Uma outra coisa relacionada, né? Por que a gente bota 35? É um número mágico? Não, não é um número mágico, tá? É um número que tem essa marcação biológica da idade do ovário, que a qualidade genética vai caindo bastante. E também que outras doenças, né? Outras doenças vão aparecendo que não tinham antes. Por exemplo, chega lá no consultório, a paciente que... eu engravidei, foi um acidente aos 18 anos. Aí ela chega aos 40 e diz assim... Tava evitando, né, até então, mas aí depois ela chega, olha, doutora, eu já tô há 3 anos tentando, não consigo engravidar. E eu engravidei tão fácil da primeira, mas... E, assim, ela disse... Ela acha, mas será que eu sou infértil? O fato de você ter um filho não quer dizer que você não possa ser infértil, tá? Isso é para homem e para mulher. Então, se teve um filho e não está conseguindo o segundo filho, ou terceiro, não está conseguindo aumentar, isso também é infertilidade. Ah, mas eu engravido, eu não sou infértil não, porque eu engravido e perco. Eu tenho aborto, eu engravido, mas assim, eu tenho aborto. Isso é infertilidade. Você tá com o bebê em casa, né? Você tá com o bebê do colo? Não tá. Isso é infertilidade. Então, assim, essa primeira conversa da gente é para tentar conscientizar daquilo que é infertilidade e do que não é. Ah, mas eu tô tentando há 8 meses e eu tenho 38 anos. E aí? Eu disse o quê? Que antes de 35 você pode até esperar 1 ano. Mas depois, se você não engravida com 6 meses, vamos intervir. A gente vai ter que investigar. Por quê? Porque cada mês que passa ali é precioso para você, mulher, né? É muito importante. Principalmente nessas que não tem diagnóstico de nada. Esse quando não tem diagnóstico de nada, né? O exame tá mal feito? Não é que tá mal feito. Ele tá mal interpretado, né? Então, eu sei que é muita coisa aqui. A gente começa aqui a falar. Eu tô vendo aqui as perguntas. Eu vou tentar. Eu não quero me estender, porque assim... Para não ficar cansativo, né? Eu vou ter uma live realmente de 30 minutos. Já tá perto da gente terminar, mas não se preocupem, porque tem muito assunto. Vocês podem deixar no direct, podem deixar até no WhatsApp, lá no link da bio, da clínica, não tem problema. A gente conversa, né? Então, assim, essa paciente de 40 anos que não consegue ter o segundo ou terceiro filho dela... O que é que acontece muitas vezes? Simplesmente, antes, aos 18, ela tinha aquela endometriose muito discreta, muito, que não dava para detectar em nada, que ela não sentia, não tinha sintoma nenhum. E, de repente, aos 40 anos, essa endometriose que não impedia nada, de repente, ela passa a alterar. Isso é um exemplo, né? Mas não é só endometriose, existem várias alterações, né, que podem ter. E a principal delas não são nem essas outras doenças, essas várias doenças que a mulher pode ter. É a qualidade genética.
E uma outra que quase ninguém fala, né? Que inclusive é um dos focos do meu estudo, né? Na área do mestrado, doutorado, que é a parte imunológica. Porque imagine, né? Quando você é criança, você tem uma imunidade diferente de quando você é um adulto e de quando você é idoso. Da mesma forma, o que é que tem a ver imunidade com engravidar? Tudo a ver. A implantação do bebezinho ali no útero é um reconhecimento imunológico daquela mãe ali, daquele útero, com aquele material que é metade estranho para ela. Então é diferente. Tem que ter um mecanismo correto de aceitação daquele bebezinho para pegar ali. Então, isso é mais um dos diagnósticos daquelas pacientes que dizem: eu não tenho nada. E na verdade, a causa dela, eu já procurei, olha, já fiz ressonância, ultrassom, exame das trompas, ele fez espermograma, já fez a pesquisa para endometriose, ovário policístico, pólipo, não tem malformação uterina, não tem nada, a gente tem relação frequente, né, que é uma coisa importante a gente dizer. E aí, ninguém tem uma coisa que a gente tem dificuldade de diagnosticar, de medir e de tratar, que é esse fator imunológico. E quando ele vai piorando, quanto mais idade essa mulher tem, né? Porque quantas pessoas aqui que eu não tinha intolerância à lactose, parece que eu tô ficando velha, eu tô ficando com tudo isso, né? Tinha umas coisas, eu não tinha alergia a isso, agora eu tô tendo a medicação, a alimento. Antigamente eu comia um queijo, tomava um leite, ficava de boa, e agora meu corpo tá respondendo, tá muito sensível, né? Que é o que a gente chama de reação de hipersensibilidade. Isso tem a ver com a parte imunológica. E isso acontece também na implantação. Eu vou tentar agora, a gente já conversou uma meia hora e eu vou já deixar aqui, eu vou tentar responder rapidamente para a gente não se estender, né? Eu não quero que fique cansativo para vocês, muito embora eu sei que as dúvidas são muitas, eu fiz até um roteirinho e termina que a gente conversa, eu saio falando do nosso dia a dia. Eu quero conversar um pouco, eu trazer um pouco do consultório para vocês, né? Para que vocês possam também conhecer como é o dia a dia. Eu vou trazer casos, né? Claro, respeitando a identidade, né, das pessoas, mas assim, de coisas que podem, de histórias reais, né? Tanto de insucesso quanto de sucesso, né? Para que vocês aprendam, né, com os erros e que vocês vejam que, assim, eu tô até agora, eu tô meia hora falando de coisas que podem ser problemas. Mas, e aí, Eveline, você vai só falar sobre o problema? Não. Eu vou trazer soluções, eu vou trazer diagnósticos, tratamentos e solução. Claro que a solução a gente tem que ser personalizada, mas aí eu quero que vocês vai absorvendo, vai pegando aquilo que é para você, acende a luz, sabe? Não se conforma com aquele diagnóstico, tá tudo normal. Tá tudo normal e não engravidou, não tá normal, tá? Não existe isso, né? Assim, por que o positivo não veio? Né? Tem um tempo, não é relaxa que engravida, não. Né? Essa frase, eu tenho que respirar para toda vez quando chega. Esse relaxa que engravida, eu tenho, infelizmente, pacientes que perderam a oportunidade, né, de engravidar porque acabou a reserva ovariana, não tem mais, e aí? A gente vai fazer o quê? Ou então teve que ir para uma fertilização in vitro porque ficou esperando. Eu digo, estresse vai ter sempre, né? Só se a gente for para outro planeta, eu digo isso, né? Brincando. Né? E parar o estresse, não tem como parar o estresse. A gente tem que correr com a ferramenta que a gente tem, e é isso que eu vou ajudar vocês, né? Então, o que eu quero, deixa eu só responder aqui. Quantas vezes fui na ginecologista, exames sempre normais, né? E aí realmente a gente detectou aqui qual era o problema, que isso é um problema sério,
bem difícil de tratar, mas que tem tratamento sim. A reserva ovariana baixa, que a gente não tem como encher de novo essa reserva. E aqui, ó, também comentando aqui sobre o ultrassom, fez ultrassom do testículo, né? E esse espermograma normal. Olha, espermograma normal, eu só acredito vendo e dependendo do local onde é feito e com a técnica correta. E a gente vai falar depois no módulo, quando a gente for falar dos homens, eu vou falar não só do espermograma, como outros exames complementares ao espermograma, tá? Porque tem muito espermograma normal que não engravida, tá? E a gente vai falar aqui, assim, ó. A outra pergunta, a partir de quantas perdas o casal pode ser considerado infértil? Olha, pela literatura já é considerado, são 3 abortamentos. Alguns autores consideram 2 abortamentos, né? Mas pra gente que é da fertilidade, nós como somos fertileutas, a gente não vai esperar nem ter nenhum. Então a gente já entra com toda a profilaxia, porque a gente não quer já desde antes e descobriu que tá. Quem é minha paciente sabe, né? Mas assim, quem também tá com outros colegas da área sabe também que eu peço beta antes do atraso, já pra gente prevenir várias causas de abortamento, né? Abortamento precoce, mas oficialmente 2 ou 3 abortos já é considerado abortamento de repetição, e isso é uma causa de infertilidade. A gente já tem que intervir. Eu, particularmente, não preciso esperar nenhum. E se tiver um, eu já entro com o esquema já pesado, já para que essa paciente não tenha essa dor terrível. Eu não sei, eu como médica, graças a Deus eu nunca tive, mas assim, eu como médica, eu não sei dizer qual é a dor maior. Se é a paciente que nunca conseguiu engravidar ou aquela que não consegue sustentar. É uma coisa horrível. Ela fica, às vezes, apavorada em ver um novo beta e o medo de não sustentar. Já tive pacientes com mais de... Chegaram para mim, assim, completamente destruídas, que por essas coisas de tá normal, exame normal, e perdeu mais de 10 vezes, né? Eu tive uma com 3 abortamentos, é uma coisa horrível, né? Mas assim, eu vou já vou concluir já, para que eu adorei a participação de vocês, né? É um tema que eu gosto muito de falar, como eu disse, eu quero, pode montar suas perguntas, né? Quem não quiser perguntar aqui, quiser fazer um comentário, a gente faz no direct. E o que eu quero deixar também de recado é o seguinte, né? Que tem solução. Eu quero trazer esperança, eu quero trazer de verdade, né? Não é falsa esperança, é algo baseado naquilo que eu estudo, e eu estudo muito, viu? Eu estudo todos os dias, porque eu não é uma coisa, é uma causa que a gente abraça, né? Pra gente dar essa vitória a essa paciente. Então, para encerrar, eu quero que vocês, se vocês puderem responder assim, tem um questionário no link da bio que ele vai dizer assim, há quanto tempo que você tenta, que isso é uma coisa muito importante, tá? Eu já vou, inclusive, convidar vocês para a próxima quarta. E aí o tema eu vou saltar aqui durante a semana. Acompanha, quem não tá seguindo, segue, né, o perfil. Mas a gente vai estar sempre desenvolvendo o máximo para poder ajudar vocês, né? Então, assim, a gente vai trazer conteúdos já para que vocês consigam potencializar essa fertilidade, que eu quero que vocês engravidem esse ano. Então, como tá lá escrito, né? Ajudo mulheres que não querem mais ou não podem mais perder tempo, né, a engravidar ainda esse ano, tá? Isso não é que é um milagre assim, mas eu vou ajudar e eu quero muito, e eu vou dizer, se você seguir o método todo certinho, assim, a dica, presta atenção aqui nessas coisinhas que eu vou falando, aí eu quero que vocês me digam feedback, porque assim, tem dado certo, é por isso que eu quero passar para vocês.
Principalmente para aquelas pessoas que não conseguem vir aqui para uma consulta. Eu estou aqui nesse tempo que eu poderia... É precioso para vocês, né? E o meu tempo também, mas assim, para tentar ajudar, porque é importante que esse recado seja escalado, assim, para as pessoas que muitas vezes não têm nem a oportunidade de acessar uma consulta, tá? Lembre que o positivo, ele não é sorte, ele é uma conduta, é uma tentativa estratégica, não é na doida, não. Não vai ficar tomando chá de não sei aonde que... Então, eu vou encerrar, gente, agradecer a presença de todos vocês, né? Tô muito grata. E se vocês quiserem, deixem seu recado. Um beijão, viu? Fiquem com Deus. Boa noite. Façam suas orações, né? Para que dê tudo certo.